Um grande salve a todos, tudo firmeza com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Alan Luvart e aqui dou início em mais um vídeo de nossa série Rex Views. É isso aí mesmo, aqui no nosso canal da Black Seal Productions. E hoje o que tenho para mostrar é uma verdadeira obra, um trabalho fantástico, recém-lançado, tá aqui na minha mão, ó. Aeternum Mausoleum, Ecos do Panteão. E olha só, tem esse formato em CD e vou mostrar também o formato em vinil logo após a nossa vinheta. Vamos lá para a nossa vinheta. Meus amigos, Aeternum Mausoleum, Ecos do Panteão. Bom, o Aeternum Mausoleum, a gente pode dizer que é uma espécie de continuação do extinto Mausoleum, que é uma banda aí que ficou por algumas décadas trazendo excelentes materiais. E o interessante é que o Douglas Brito e o Felipe Brito já vinha trabalhando aproximadamente 2 anos no Aeternum Mausoleum, e com o recrutamento do Fernando Wisser, aí aproximadamente uns 6 meses, começaram a lapidar as músicas. E eu confesso para vocês que ao ouvir uma das faixas que soltaram aproximadamente há uns 3 meses, a faixa Suprema Nereide Atlântica, que aliás é uma baita faixa, uma excelente faixa, mas ouvindo aquela faixa tem aquela influência de Hot in Christ, uma faixa muito boa. E eu pensei, bom, tem o dedo do Fernando Wisser, então provavelmente vai ser um projeto bem destinado, influenciado ao Hot in Christ, que é uma das bandas que o Fernando mais venera. E vamos falar a verdade, o Fernando tem muita moral, porque, pô, pra subir no palco com a banda e fazer vocal em nenhuma das músicas do Hot in Christ, quando estiveram aqui no Brasil, o cara realmente tem uma moral imensa. Só que, porém, eu fui convidado pelo Douglas Brito a trabalhar no layout desse formato aqui, ó, do formato em CD, o que pra mim foi uma baita honra e foi um trabalho muito legal de fazer. Então agradeço muito ao Douglas pela oportunidade de trabalhar frente ao design, ao layout desse material, que aí acabei até mexendo também no layout do vinil. Então para mim foi uma enorme satisfação trabalhar com a banda Aeternum Mausoleum nesse trabalho de layout design. E foi aí que eu tive acesso às músicas, as demais músicas do álbum. E pô, quando eu ouvi o álbum por inteiro, realmente eu tirei aquele lance de não, vai ser um projeto bem focado no Hot in Christ. Não, é muito além. Ecos do Panteão é um álbum que transita com influências, obviamente, da cena grega, aquelas composições bem típicas das bandas extremas do cenário grego, como Necromantia, Hot in Christ, o Varatron. E, meu, foi uma surpresa magnífica, porque além dessas influências trazidas do metal extremo grego, tem aquela pitada de Mausoleum. Então, meu, isso aqui foi um trabalho que ficou muito rico musicalmente falando. E com a junção com a entrada do Fernando Wisser, deu aquele toque ainda melhor para essa banda. Então é um trabalho que para mim, e acho que para muitos que acompanham o cenário da música extrema nacional, vai ter esse material como um dos melhores materiais de 2026. Mas vou mostrar para vocês um trecho de uma das músicas que eu mais curti do álbum, se bem que o álbum é do início ao fim
perfeito. E tem as diferenças também do formato em vinil para o formato em CD. Vou mostrar todas essas diferenças, mas antes vamos dar uma sacada, uma breve sacada na faixa Noctara. Solta a faixa aí. Tá aí, muito bom, uma excelente faixa. Esse material aqui não tem faixa ruim. Todas as faixas são de excelente qualidade. E vou começar aqui falando das músicas, tá bom? Esse formato em CD, ele vem com músicas a mais comparada ao formato em vinil. São 10 faixas. As faixas Erebus, Suprema Nereide Atlântica, a Noctara, que a gente está ouvindo aí de fundo, a Ode Helênica, uma excelente faixa, Olhos de Serpente, Tulsadum, que é uma faixa assim que acho que é a única faixa que realmente foge um pouco daquela temática que aborda o tema grego. Essa faixa aqui em especial aborda mais aquele universo do Conan, de bárbaros, uma faixa muito boa. Rei das Sombras, Prometeus Antropos, Funeral Maldito, Sede de Vingança e a faixa Nebilos. A 10ª faixa, a faixa Nebilos, obviamente é um cover do grande Nebilos, um cover muito bom, ficou excelente esse cover. A faixa Funeral Maldito, Unholy Funeral, é uma faixa, é um cover do Varatron adaptado para a língua portuguesa. Afinal de contas, o álbum é todo em português. E a 6ª faixa, Rei das Sombras, é uma faixa que teve a participação do Jim Mutilator, um dos fundadores do Rotting Christ, uma faixa escrita pelo Jim. E o Aeterno Mausoleum tem a seguinte formação: Douglas Brito, o Fernando Isser e o Felipe Brito. O baterista desse trabalho, a bateria ficou a cargo do Marcelo Kenji, e já é um conhecido aí da galera do underground da música extrema nacional, um excelente baterista. Vou mostrar para vocês a parte gráfica do CD. Segura um pouco que vou mostrar do vinil também, hein? Aqui temos o encarte, partes de informações, letras bem visíveis, que era uma preocupação do Douglas Brito em deixar essas letras visíveis, né, para quem está lendo e acompanhando as letras. E logicamente que o trabalho que costumo fazer é realmente deixar as letras legíveis, nada enfeitado, porque quando a gente enfeita muito, acaba às vezes passando do limite. Então as letras tá num tamanho de fonte bem legal, bem razoável para fazer leitura. E não adianta enfeitar também o trabalho, porque às vezes menos é mais em um trabalho de layout, um trabalho gráfico, em todo o design. Fotos do cemitério. E o legal dessas fotos aqui é um cemitério lá da República Tcheca, em Praga, se eu não me engano. Tá aqui a mídia, ó, ficou muito legal, muito bonita. A parte do fundo de caixa, a parte interna, traz aqui, ó, a foto do Felipe e do Douglas. A parte traseira com os três da formação.
A única foto que não foi tirada no cemitério de Praga foi a foto do Fernando Isser, que foi tirada aqui mesmo, mas ficou tão bom quanto, né, as outras fotos. Sem contar que o cemitério, como a gente pode ver nas fotos, é muito bonita. As fotos ficaram bem legais, deram um visual bem sombrio e bonito, por que não, né? Ficou muito bonito as fotos. E este lançamento aqui, ó, do Eterno Mausoléu, o Ecos do Panteão, é um lançamento exclusivo. Tá aqui, ó, Brazilian Ritual Records. Um grande salve para você, Eduardo, por trazer pra gente esse material que ficou muito bem feito, ficou de um ótimo gosto. Vamos pro vinil. Vamos lá. Tá aqui, pessoal, o vinil na minha mão. Olha só que coisa linda. Uma arte muito legal. Essa arte aqui que é do Pano Sounas, que aliás é um artista que já fez diversas capas. Inclusive a capa do Necromantia é um trabalho dele. O Cult of Abon também é um artista muito requisitado. O cara trabalha muito bem. Além do logotipo, o logotipo aqui do Eterno Mausoléu, que é do Christoph Spandl, acho que é assim que se pronuncia, que é o cara, é o rei dos logotipos. O cara já fez centenas de logotipos. O cara é muito bom no que faz, muito criativo. Tá aí, ó, o mestre do logotipo. O cara manja muito. Vou mostrar aqui a parte interna. Tá aqui o encarte, também com letras bem visíveis, porque, como falo, às vezes no layout menos é mais. Aqui o vinil. O vinil saiu em duas versões. O vinil preto, a minha versão é o preto, tá aqui, mas também saiu a versão com vinil azul. Tá aí, ó, na foto do flyer, o vinil preto e o vinil azul. Ambos ficaram sensacionais, maravilhosos. E logicamente o CD também, né, que tem música a mais comparada ao vinil, tá aqui, ó. E esse trabalho em vinil, o formato em vinil, saiu pela Brazilian Ritual Records, a Gerunda Produções, e este selo aqui que é do interior, que se eu não estiver errado, chama-se .04D. Tá aqui, ó. Vou colocar aí na tela os selos aí para vocês. Tá aí, ó, os 3 selos envolvidos no lançamento do vinil. É um material muito bom que realmente pegou muitos de surpresa. Tá aqui, ó, Ecos do Panteão, a Eternum Mausoleum. E vocês estão a fim de pegar esse trabalho, esse ou o vinil? Ó, tá aí, ó, link na descrição desse vídeo. Clica lá, já vai direto para a parte onde tem os trabalhos aqui. Pega lá na Brazilian Ritual, que é um trabalho que vale muito a pena pegar. E detalhe, hein, não fica vacilando não, porque é um trabalho limitado, tá? Se não pegar, acabar, já era, meu amigo. Você não vai ter como adquirir esse material. Tá num preço legal, vai lá e pega, porque vale muito a pena ter esse material em mãos. Bom, para minha coleção já tá aqui, ó, o CD, que eu sou viciado em CD, né? E de quebra aqui, ó, o vinil ainda. Guardar aí esses materiais, porque realmente é um material muito digno. E agradeço demais a você, Dunga, pela oportunidade de trabalhar nesse layout e todo esse design, que para mim foi um enorme prazer trabalhar com aquilo que a gente realmente gosta. Então foi muito bom.
E agradecer também o apoio do Eduardo da Brazilian Ritual. Breve vou trazer para vocês aqui um Rex Views, tá bom? Do selo Brazilian Ritual, mostrando alguns relançamentos de muita expressão para nossa cena do metal extremo, beleza? Então fiquem de olho, aguardem que logo vou soltar esse vídeo, hein? Meus amigos, e eu tenho sempre aquela perguntinha para fazer para vocês. Vocês conhecem a Lucifer Rex? Não conhece? Se não conhece, passa a conhecer. Descrição do vídeo tem um link, pô, entra lá, ó, tá aqui na tela aqui do meu PC. Tem uma pancada de sessão, cultura underground, Dark Reflections, matérias com Anton Naberes da Horda Eternal Sacrifice. Tem shows, tem uma pancada de coisa, diversas resenhas e entrevistas, então não perde tempo não. Quer saber sobre o underground, que é um verdadeiro rito, é um verdadeiro culto, o nosso underground? Tá aqui, ó, Lucifer Rex, o melhor e maior portal da América Latina, então não perde tempo não, viu? Não fica aí panguando não, entra logo aí no bagulho e veja o que tem de melhor do underground, porque aqui, ó, na Lucifer Rex, sempre trazendo o melhor do underground para vocês. É isso aí, meus amigos, e eu vou ficando nessa, com baita de um prazer falando disso aqui, que ficou maravilhoso. A Eternum Mausoléu, beleza? Já sabe, quer adquirir, ó, link, falar de novo para vocês, hein? Presta atenção, o link tá na descrição, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo.